Boa noite, eu me chamo Paulo e sou do Itapicuru, no Maranhão. Aqui, há vários anos, acontece um fato sobrenatural que o povo chama de Passagem do Gritador. Segundo a lenda, um jovem que violentou a sua própria madrinha e depois de morrer, a sua alma foi condenada a percorrer estradas desertas com um cachorro negro amarrado em sua perna. E por isso ele não pode parar de caminhar, e toda vez que o mesmo tenta parar para descansar, o cachorro morde o seu calcanhar. Ele grita e continua a caminhada. A lenda diz que ele tem que fazer este percurso de 7 em 7 anos. A lenda também diz que ele foi enterrado no cemitério, mas a terra jogava o seu corpo para fora. A população tentou por várias vezes enterrar o corpo dele, mas mesmo assim a terra continuava a empurrar o seu corpo para cima. Então resolveram chamar um padre, que mandou enterrar o corpo do homem depois de um rio, uma espécie de iga, para que o corpo do homem ficasse sempre cercado de água. Assim foi feito. Levaram o corpo do homem até o rio, em um lugar onde a água não alcançava, e abriram um buraco em seguida. O padre benzeu o lugar e depois enterraram o homem. Aí começou a assombração que já foi vista em várias partes do Maranhão. Um homem negro com um cachorro negro acorrentado em sua perna. Essa história, que parece muito com a lenda do corpo seco, que muitos contam, mas aqui no Maranhão, essa lenda tem um nome e outra história. O Gritador. Esse nome assusta muita gente que já ouviu os seus gritos à noite no Maranhão. O Gritador faz sempre um percurso de andar em estrada de ferro, e depois de andar em povoado, muitas pessoas que tiveram a coragem de olhar a sua passagem pelas janelas falam que a imagem é aterrorizante. Então eu irei contar para vocês uma vez que eu ouvi os gritos dessa assombração. O ano era 2002, era o mês de junho, estávamos em pleno inverno. Aqui onde eu moro é uma comunidade pequena que fica próximo à estrada de ferro. Como eu estava falando, o mês era bastante chuvoso e naquela noite chovia bastante, mas a chuva teve uma rápida parada. Alguns moradores estavam conversando em suas portas e outros estavam vendo televisão em suas casas, quando de repente a energia elétrica acabou em todo o povoado. De repente começou a chover de novo, em meio a relâmpagos e trovões. Foi quando que do nada deu para ouvir os gritos vindo de longe, só que estava muito longe. Só quem tinha uma boa audição conseguia ouvir. Só que aqueles gritos continuaram se aproximando a cada vez mais do povoado, e já passava da meia-noite. Quando os gritos ficaram mais altos, os moradores começaram a rezar em suas casas. As crianças choravam bastante. Foi aí que ouvimos os seus gritos pararem de ser ouvidos na direção que dava na estrada de ferro, e com pouco tempo começaram a ser ouvidos na estrada do povoado. Isso mesmo, o gritador estava entrando no povoado. Logo todos ficaram mais assustados, já que antes só se ouvia relatos dessa aparição. Os mais novos acreditavam ser apenas uma lenda, e agora todos podiam ouvir aqueles gritos que davam arrepios em cada um que os ouvia. O grito ficava cada vez mais alto e mais próximo. Às vezes parecia que aquela coisa realmente parava, como diz a lenda. E neste momento ele gritava sem parar. Realmente era o gritador que estava passando no povoado. Os gritos já estavam no povoado e aquela coisa já estava gritando nas primeiras ruas. Então, em todas as casas, os moradores fecharam as portas e janelas e as reforçaram bem. Eu também estava com muito medo, já que a minha casa fica logo nas primeiras ruas. Fizemos como os nossos avós diziam, para não ficarmos olhando pela janela, já que quem vê aquela alma penada nunca mais esquece. Eu fiquei bem quieto enquanto aquela criatura passava na minha rua,
Em meio ao barulho de chuva e trovões, dava para ouvir aqueles gritos horrorosos. Logo que aquela coisa saiu da minha rua, ela foi nas outras ruas do povoado, e ao chegar no fim do povoado, tinha um senhor que estava dormindo e acordou com os gritos. Ele pensou que fosse alguns moleques fazendo baderna. Então, ele pegou o facão e foi atrás da criatura. Ele começou a notar que aqueles gritos eram bem diferentes, mas mesmo assim continuou a seguir aquela criatura. E quando chegou no final do povoado, ele conseguiu alcançar o gritador. E de fato, ele viu que a lenda dizia: era um homem negro com um cachorro amarrado em sua perna. Quando ele parava para descansar, o cachorro o mordia. Então ele gritava e continuava andando. O velho senhor se chamava Raimundo. Segundo ele, a criatura não olhava para trás e só seguia a estrada que levava de novo para a estrada de ferro. Aquela coisa notou a presença do seu Raimundo, porém o ignorou, seguindo assim em direção à estrada de ferro. A criatura não parava de gritar. A gente ouvia os seus gritos tenebrosos, até que foram diminuindo, de acordo com que a criatura se distanciava, até não se ouvir mais. No outro dia pela manhã, o assunto no povoado era a aparição do gritador. Mas enfim, de fato ninguém viu a assombração, tirando o seu Raimundo, que foi o único que foi atrás dele. O resto do povoado só se ouviu os gritos. Também ficamos sabendo que a assombração passou em outros povoados vizinhos. E uma mulher desse outro povoado saiu até a janela para ver o que era, e quando olhou, não aguentou em ver aquela assombração de aspecto horrível e acabou desmaiando. Os mais velhos sempre contavam essa história da passagem do gritador, mas eles sempre diziam que o caminho dele era sempre na estrada de ferro. Ele nunca tinha entrado no povoado, mas desta vez ele entrou. Talvez devido ao povoado estarem no escuro, devido à falta de energia elétrica. Esse dia ficou marcado nas lembranças de quem presenciou o fato. Quando fez 7 anos desde a última aparição do gritador, a mesma coisa se repetiu. Só que dessa vez a criatura não passou por dentro do povoado. Ela fez apenas o seu caminho pela estrada de ferro e seguiu seu percurso para um lugar que ninguém sabe onde é. Essa história é real e existem várias testemunhas que presenciaram este fato. Essa assombração é a penitência da alma de um homem que abusou da sua própria madrinha, que até hoje é obrigada a cumprir essa penitência de andar sem parar e sem poder descansar, e que é conhecido pelo nome de gritador, que apavora as pessoas por gerações e gerações.